Oh, querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez eu poder estar aqui, ó Deus, compartilhando com meus irmãos em Cristo a tua mensagem. Há uma preocupação no nosso coração, ó Deus, com a salvação da alma das pessoas. Há uma preocupação, porque o servo de Deus, que não tem o olhar prioritário para a salvação da alma do seu próximo, como que ele pode se intitular um servo de Deus? E ainda mais quem tem a responsabilidade de pregar, de propagar o Evangelho. Então, Senhor, nos usa, meu Pai. Abre portas para que essas mensagens cheguem até pessoas que estejam realmente precisando, ó Deus, ouvir uma mensagem de salvação. Porque, infelizmente, muitas placas de igreja só têm levado para pessoas mensagens de vitória, e que elas vão vencer, que elas vão conquistar, e que se ela der 1.000 vai ganhar 10.000, e se ela der 10%, Deus, o Senhor vai abrir a janela do céu, vai derramar bênção sem medida. Meu Deus, e ficam só essa conversa, Senhor. E as pessoas não têm um conhecimento que, se elas partir deste mundo e não tiver aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tivesse arrependido dos seus pecados, se convertido, elas não vão viver o novo céu e a nova terra, a eternidade contigo. Pai, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, que por esse mundo está espalhada, ó Deus, a exemplo, aquelas 7 igrejas de Apocalipse, mas levanta vencedores. Vencedores que vão dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Ó Deus, para que haja salvação. Senhor, eu oro para que o Senhor venha renovar as forças, fortalecer esse irmão em Cristo que está passando por um momento difícil, por uma luta, seja qual for, que o Senhor dê força, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor venha segurar firme na mão dele, ó Deus. E se por detrás existe alguma força maligna, alguma força de Satanás, que esse mal seja repreendido. Em nome de Jesus, ó Deus. Libera o teu poder, ó Deus, para abençoar essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, no vídeo anterior, nós começamos a conversar com as pessoas sobre o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, a respeito da fé. Que a fé, ela é a certeza de coisa que se espera. Quer dizer, eu tenho esperança, né? Eu tenho esperança em algo, né? Eu coloco a fé naquela esperança, né? E, embora eu não esteja vendo, né? Mas eu creio. E eu falei com as pessoas sobre Abraão, que quando Deus chamou Abraão, pessoal, e ele partiu, né? Pegou tudo que ele tinha e ele partiu, ele não partiu com um destino definido. Deus não pegou naquele ano, né? Naquele ano depois que Deus falou: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande descendência. A mulher de Abraão não podia lhe dar filhos, né? Deus não pegou naquele ano, 9 meses depois, e fez a mulher de Abraão ter um filho para nascer a grande descendência de Abraão. Não foi assim. Deus provou Abraão. Primeira prova que Deus fez a Abraão foi de Abraão obedecer. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Porque é assim que Deus faz. Nós vemos aí essas pessoas querendo conquistar as coisas de Deus, achando que 10% vai fazer elas conquistar. E fica esses fariseus hipócritas enganando as pessoas, fazendo elas dar tudo, fazendo elas fazer fogueira santa daqui, sacrifício dali, e oferta daqui, oferta hoje, oferta amanhã. E não é por aí. Deus não pediu nada a Abraão quando Abraão saiu, quando chamou Abraão. A única coisa que Deus quis de Abraão foi que ele obedecesse a palavra, porque obedecer é mais do que, para Deus, pessoal, é mais importante do que sacrificar. Quantas são as pessoas que vivem montadas aí em cima de sacrifícios,
né? E faz sacrifício daqui, faz sacrifício dali, e querem, e dão daqui, dão dali, dão uma porção de coisa, mas não obedecem à voz de Deus. Continuam desobedientes à voz de Deus. Começando por muitos que estão pregando aí. Começando por muitos que estão pregando, inclusive essas coisas, que Deus já falou com eles, que é para eles mudar essa linguagem de evangelho, e eles não mudam. Quantos, pessoal? Quantos? Então a primeira prova que Deus fez a Abraão foi de Abraão obedecer. Aí ele veio lá, aí partiu sem saber onde ia. E a promessa que Deus fez a Abraão só aconteceu 25 anos depois que foi o nascimento de Isaac. E depois que Isaac nasceu, veio lá e Deus pede a Abraão em sacrifício. Abraão teve que provar realmente para Deus a crença dele. Provar para Deus que ele acreditava, para que Deus constituísse em Abraão aquela grande obra, que foi de fazer a sua descendência grande. E até hoje isso se cumpre. A descendência de Abraão é forte. Vê lá em Israel como é que é os descendentes de Abraão. Eles são fortes, são abençoados, porque a palavra de Deus não cai por terra. Então todo aquele que se propõe... E outra coisa, quando nós assumimos a nossa fé em Jesus Cristo, meus irmãos, quando nós assumimos a nossa fé em Jesus Cristo, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Jesus vem da tribo de Davi, por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Ele vem da tribo de Davi, né? Judá é descendente de Abraão, né? Que vem lá dos filhos de Jacó, que era bisneto, né? Bisneto de Abraão. Então, o que acontece? Jesus descendeu dessa genealogia, né? Da bênção, daquele povo formado por Deus, aquela nação santa. Jesus saiu dessa nação santa. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, né? Entregamos a nossa vida para Ele, nós passamos a ser também descendentes de Abraão, mesmo sendo gentios. Porque por meio de Jesus, Deus nos abriu a porta para que nós pudéssemos chegar até essa bênção. Então você não é uma bênção, as pessoas não são uma bênção, porque elas não querem. E por isso esse mundo está nessa situação e que vai piorar. Entendeu? Eu vejo a igreja pregando nos seus púlpitos, não é de hoje. Toda virada de ano eles falam assim: olha pessoal, esse ano vai ser um ano abençoado, isso vai parar, isso vai acabar. Aí vem coisas piores acontecer. Sabe por causa de quê? Porque esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, esses ministros, parece que eles não lêem a Bíblia. Parece que eles não lêem a Bíblia, aonde diz que tempos difíceis estão por vir, que os últimos dias serão difíceis. E ao invés de eles pregar isso para o seu povo, para preparar o seu povo, para deixar as pessoas preparadas, para que as pessoas possam aprender cada vez mais a viver uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de tomar as armaduras de Deus para resistir o dia mal. E por isso as igrejas têm um povo frágil, um povo que qualquer lutinha se desvia, por qualquer lutinha cai na carne, porque não há um trabalho de fortalecimento dentro das igrejas. Porque é um trabalho só, pessoal, para poder fazer as pessoas, pessoal, viver aquela impressão de bem-estar. E não viver uma vida realmente em comunhão, em relacionamento, de ter fome e sede das coisas de Deus. Tem pessoas que vão na igreja só para buscar bênção. Só para buscar bênção. Tem canal aqui de pastora, de pastores que eles só pregam vitória, pessoal, por incrível que pareça. Eu nunca vi pregar sobre volta de Jesus. É só vitória. Olha, que o inimigo vai cair por terra. Olha,
pode preparar a plateia, porque a sua bênção já está chegando. Olha, a vitória é certa. O anjo da vitória já está chegando. Você não vê se falar sobre volta de Jesus, você não vê se falar sobre conversão, sobre arrependimento, porque são essas coisas que acumulam a gente. São essas coisas que faz viralizar para eles, né? As pessoas querem ouvir isso, esse evangelho da facilidade, esse evangelho do milagre, o evangelho da multiplicação do pão, e dos pães e do peixe, e não o evangelho do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E as pessoas ficam indo atrás disso. E aqueles que estão em cima desses canais aí, a vida deles é falar: dá like, olha, compartilha, dá like, porque eles estão monetizados a respeito disso. Quanto mais gente estão lá, eles estão monetizados. O YouTube paga para eles. Entendeu? Que eu não acho errado, não. O YouTube também deveria me pagar, independente de quantidade de pessoas, porque eu estou botando material diário, eu estou botando material sempre em cima da plataforma deles. Mas não é a minha intenção de ficar aqui esperando, porque eu tenho meu trabalho. Eu trabalho, não vivo disso aqui. Entendeu, pessoal? E se eu algum dia chegar a um ponto de eu viver disso aqui, olha, as pessoas que são necessitadas, as pessoas que precisam realmente, elas vão ser abençoadas por meio de mim. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Se um dia eu viralizar disso aqui para ganhar dinheiro, muito dinheiro, olha, tem uma turma aí de necessitado, pessoas que precisam realmente, e elas podem ter certeza que elas vão ficar bem comigo. Entendeu? Porque eu não vou reter, não. Não vou reter mesmo. E o meu Deus que está lá no céu sabe disso. Ele sabe do que eu falo. Ele sabe do meu coração. Mas tudo está na mão dele. Tudo está na mão dele. Então, pessoal, nós precisamos entender a respeito da fé. Então, quando nós pegamos, pessoal, e nós olhamos para o Evangelho de Cristo, né? Isaac sendo oferecido em sacrifício, né? Isaac, embora não se concretizou, né, o sacrifício de Isaac, porque eu acredito que se Isaac tivesse sido sacrificado, né, poderia até, como Abraão creu, que Deus poderia ressuscitar dentre os mortos, mas não era essa a ideia de Deus, tanto que Deus disse: agora eu sei que tu me amas, porque a minha fé em Deus que me faz negar a mim mesmo, que me faz renunciar a mim mesmo, que me faz abnegar a mim mesmo, porque a nossa fé em Deus, muitas das vezes, vai nos levar a nós a negarmos a nós mesmos. Quantas vezes eu neguei a mim mesmo e nego a mim mesmo? A maioria das minhas orações, ou não porque dizer, todas as minhas orações, eu falo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Que as coisas aconteçam no seu tempo. Às vezes, pessoal, pensa que eu tenho paciência de ficar esperando, eu não tenho. Às vezes sou imediatista, mas eu tento, de todas as formas, frear isso e esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Quantas vezes aqui nesse lugar eu orei a Deus falando: meu Deus do céu, por mais quanto tempo esperar? Está doendo eu passar por isso. Está doendo, Senhor. Será que o Senhor não me ouve? Hoje mesmo eu estava aqui falando: Senhor, aqui em cima eu deixei muitas lágrimas, mas para viver os dias que eu tenho vivido, porque Deus tem me tratado como príncipe. Deus tem me tratado como príncipe, pessoal. A paz que Ele tem me dado que o mundo não pode dar. O pouquinho que vem na minha mão do meu salário tem sido abençoado por Deus de maneira que eu possa olhar para esse céu e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho me faltado. Ele tem sido meu Deus. Saúde no meu corpo, no corpo da minha família. O Senhor tem me cercado com o seu janto, tem me brindado, pessoal, em meio a esse mundo mal. Sabe? Como é bom nós vivemos em comunhão com Deus. E por isso eu disse que as pessoas que têm essa fé, as pessoas que realmente, pessoal, faz obedecer à voz de Deus, se submetem a Deus, se sujeitam a Deus, elas se destacam. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. A Bíblia fala aqui, ó, homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Foram homens que se destacaram, heróis da fé. Homens que se destacaram por causa da sua fé, porque fizeram a diferença pela fé.
Muitos não fizeram, muitos não faziam o que eles fizeram. Quantos Deus poderia contar? Como Abraão. Quantos que Deus poderia contar? Que largasse toda a sua casa, sua parentela, pegasse o que tem e fosse embora sem saber para onde ia. Quantos Deus poderia contar? Quanto Deus poderia contar para esperar 25 anos? Quantos Deus poderia esperar para quando ele falasse, me oferece o único filho, fizesse? Quantos que Deus poderia esperar? Quantos que Deus poderiam contar para testemunhar ele, como Deus contou com José? Mesmo a mulher do seu patrão, do seu chefe, querendo se deitar com ele. Mas ele preferiu ir para a masmorra e esperar o tempo de Deus. Porque ele acreditava na promessa. E temos vários exemplos na Bíblia. Então, quando nós, pessoal, lemos a Bíblia e ouvimos falar do novo céu e da nova terra, e nós temos fé nisso, inclusive eu vou deixar esse tema para falar no próximo vídeo, tá? Mais abrangente. E nós temos fé nisto, pessoal, o que acontece? Nós renunciamos a esse mundo. Nós abrimos mão deste mundo. Nós não queremos mais viver no engano, na mentira. Como eu falei no vídeo do status aí do WhatsApp, eu sempre coloco um videozinho rápido, e eu estava dizendo, engana-se quem pensa que a mentira tem perna curta. Já foi época. A mentira não tem perna curta, pessoal. A mentira, ela tem um fim. O que vai prevalecer é a verdade, mas a mentira tem uma perna elástica. Uma perna elástica. Entendeu? Porque nós vivemos neste mundo. Mas a nossa esperança, qual é? Viver a eternidade. E aqueles que têm fé nisso, aqueles que crêem realmente no arrebatamento da igreja, que vai acontecer o arrebatamento, que nós vamos de encontro ao Senhor nos ares. Elas leram na Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos que ficarmos, seremos juntamente com Ele arrebatados para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Aqueles que crêem, pessoal, que vai acontecer a grande tribulação nesse mundo. O que está escrito no Apocalipse vai acontecer. Aqueles que creem que vai acontecer um novo céu, uma nova terra, que vai descer uma nova Jerusalém, que vai ser habitada, habitação de Deus. E Deus vai habitar conosco neste mundo. Aqueles que creem nisso não têm medo de pagar o preço. Eles pagam o preço da sua fé, mas eles não abrem mão de Jesus. Até mesmo com a sua própria vida, mas eles não abrem mão de Jesus, porque essa é a sua esperança. Entende, pessoal? Então, pessoal, gostaria de deixar com vocês aí essa mensagem para você ler o livro de Hebreus, tá bom? Você mergulhar aí, você dar uma lida. Deixei um dever de casa aí para as pessoas lerem o livro de Gênesis, capítulo 12, a história de Abraão, entendeu? Linkar isso aí com a esperança que Abraão teve e a sua descendência de conquistar a terra que manava leite e mel. Também a nossa esperança que nós temos de conquistar o novo céu e a nova terra, de viver a eternidade com o nosso Jesus Cristo, o preço que eles pagaram e o preço que muitas das vezes nós temos que pagar por viver nesse mundo de pecado, nesse mundo pecaminoso, mas procurar nos manter fiel diante de Deus. Não é fácil, mas que o Espírito Santo, que Deus Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Esse mundo vai ter um fim. Esteja preparado, porque isso vai acontecer. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.